Era uma vez um lugar, e nesse lugar existiam alguns personagens que eu vou contar para você. Existia um rei perfeito, existia um servo fiel, e esse rei perfeito, ele tinha cães selvagens que eram cuidados por uma pessoa especialista, que era o guarda dos cães. E o rei, ele amava os cães, ele tentava se relacionar com os cães, mas não conseguia se aproximar dos cães, porque eles eram muito selvagens, muito bravos. E ele tinha esse guarda que não conseguia mudar, não conseguia adestrar os cães, mas ele tinha um servo fiel. E em tudo nesse reino era perfeito. Tudo que estava debaixo da influência desse rei era perfeito. E esse servo, apesar de ter servido durante 10 anos de forma fiel, teve um dia que, ao executar uma tarefa, ele não foi perfeito. Ele era fiel, mas durante um momento ele falhou e não foi perfeito. Então trouxeram ele ao rei, e o rei deu uma sentença e falou: você vai ser morto. Você foi julgado, você foi sentenciado à morte. Então você vai cumprir uma pena de morte. E a pena de morte é que você será comido, será lançado aos meus cães selvagens. E o servo fiel interpelou: puxa, rei, eu tenho sido fiel durante toda a minha vida. Eu te faço apenas um pedido, você me concede um último pedido? Aí o rei: com certeza, pode fazer. E ele falou assim: me dê mais 10 dias. E ele falou assim: me dê mais 10 dias e eu quero ficar junto com o guarda dos cães. Aí ele falou assim: pedido concedido. E durante 10 dias ele ficou com o guarda dos cães. Já no primeiro dia ele virou para o guarda dos cães e disse: eu quero te ajudar as suas tarefas. Será que você me permite alimentar os cães? Aí o guarda: pô, claro, com certeza, eu odeio alimentar os cães, é sempre um problema sério, é um risco que eu corro. Pode alimentar os cães. E ele começa a alimentar os cães, dia após dia. Depois de alguns dias ele começou a se aproximar um pouco mais, depois um pouco mais, e ele começou a escovar o pelo dos cães, começou a fazer carinho nos cães, começou a tirar os carrapichos dos cães, começou a limpar e dar banho nos cães. E ao longo de 10 dias chegou finalmente o dia de cumprir-se a pena. Então nesse dia veio o rei e enviou o servo fiel para o lugar dos cães e jogou ele ali. E assim que ele entrou ali, os cães correram na direção dele, mas ao invés de atacá-lo, eles começaram a lamber o servo fiel. E aí naquele momento o rei viu aquilo e falou assim: meu Deus, você conseguiu o que ninguém mais conseguiu. A partir de agora, você vai se tornar o guarda dos cães. Você não só vai deixar de morrer, como você foi promovido à guarda dos cães. Eu gostaria que você aí, nos seus pensamentos, não precisa dizer em voz alta, eu queria que você desse um título para essa história, para essa ilustração. Alguém pode aí pensar, você pode pensar no seu lugar um título para essa história? As parábolas de Jesus intitulavam o personagem principal. Qual seria o personagem principal dessa história? Você consegue pensar? Deixa eu ir além. Quem você seria nessa história? Você seria um rei? Você seria o rei perfeccionista? Você seria
os cães selvagens, você seria o servo fiel, ou você seria o guarda? Deixa eu me aprofundar um pouco. Essa história, quem representa o rei é Deus. Deus que estabelece o seu reino perfeito para todos nós. Mas Deus nunca vai tomar o seu direito e o meu direito de escolher. Então Deus não vai governar suas escolhas. E muitos de nós nos colocamos no lugar de Deus e não temos condições de ser perfeitos, certo? Não é verdade? Não temos condição de ser perfeito. Então o que nos resta é nos tornar perfeccionistas e exigentes demais, atribuindo culpa e sentenciando pessoas. Mas esse não é o nosso chamado. Ou ainda, você pode se colocar na posição dos cães selvagens. Quem me alimenta, quem faz carinho em mim, eu vou retribuir. Quem não faz, eu vou matar. Ou você seria o guarda, que diante da natureza de alguém, convivendo com alguém, você fala, isso aí não tem jeito. Essa alternativa não existe. Não vejo perspectiva de mudança. E se torna negligente e indiferente com a transformação de uma realidade. Era tarefa daquele guarda adestrar aqueles cães e mudar a sua realidade de algo do reino que era concernente à responsabilidade exclusiva daquele guarda. O rei delegou essa responsabilidade e essa autoridade do guarda sobre os cães, mas ele simplesmente ignorou isso e disse, não dá e deixa para lá. Ou você seria o servo fiel? E eu te pergunto, se você se colocasse no lugar do servo fiel, alguém que a vida toda procurou corresponder à vontade do rei, mas em algum momento falha, e por isso você recebe a consequência da sua falha. Quantos de nós, de repente, não desenvolveríamos uma amargura contra o rei? Pensa nisso. Quantos de nós não deixaríamos crescer rancor no nosso coração contra o rei, dizendo o seguinte, poxa, eu sempre me dediquei, quando eu erro, eu tenho uma consequência dessa. E nós atribuímos a Deus a responsabilidade por aquilo que são falhas nossas. Mas esse servo, ele não se ressentiu. E eu quero lembrar você de uma letra que a gente canta, Ele me ama, que diz o seguinte, não tenho tempo para ressentimentos, quando eu lembro que Ele me ama. Ele não se entregou ao ressentimento, mas ele resolveu continuar sendo fiel, continuar servindo. Ele serviu o rei, ele serviu o guarda, ele serviu até os cães. Faça um parêntese, presta atenção. Ele serviu quem estava acima dele, ele serviu quem era par em autoridade dele, e ele serviu quem estava abaixo dele. Porque a natureza de quem está diante de mim não muda a identidade de quem eu sou. Estão comigo, pessoal? Quem você seria nessa história? Essa é uma história contada por Abraham Lincoln. E ele conclui essa história dizendo, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. O único caminho, não apenas de sua própria sobrevivência, sua subsistência, de sua existência, era servir, como também era o caminho da sua promoção e viver algo que a sua fidelidade a vida toda não deu a ele. Que era um outro lugar, um novo lugar. Eu quero propor para você essa noite,
que nós precisamos combinar fidelidade com serviço. Se você essa noite entender que na sua vida nós precisamos desesperadamente combinar fidelidade com serviço, nós iremos transformar nossa própria condição, a condição de quem está adiante de nós e a condição de todo um reinado. Porque em todo o reinado se ouviu, não existe condição sem possibilidade. Tudo tem um caminho, tudo tem um jeito. Eu tenho percebido um problema dos nossos dias, um problema da nossa geração, e ele tem muito a ver com o sentimento de ansiedade. Eu percebi algo na minha própria vida, baseado no meu relacionamento com Deus e com sua palavra, e algo que forjou o meu interior e me trouxe a lugares que eu jamais chegaria se não fosse praticando esse princípio, que é o princípio do serviço e da fidelidade. E o problema que eu tenho detectado é que muitas pessoas andam ansiosas com o fruto, com o resultado da sua vida. Quando você olha para o seu ministério e para a sua vocação, você fala, eu estou há anos servindo e não vejo nada mudar. Você conhece alguém numa condição de ministério ou de vocação que está há anos servindo, fazendo e não vê nada mudar? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está há anos e anos trabalhando na mesma coisa, sendo fiel, todo dia acorda no mesmo horário, todo dia vai dormir a mesma hora, todo dia dedicado, atento e eventualmente comete algumas falhas, mas essa pessoa não vê nada ser transformado, não vê um resultado, não vê algo significativo, algo que traga um senso de realização e de propósito latente, pulsante na sua vida. Eu estou falando, meus amigos, daquela sensação de um jogador que faz o gol. Você já ouviu falar de algum jogador que passa pelo tal do jejum de gols? É alguém que está jogando sempre, está treinando a semana inteira, mas ele não consegue o resultado que traz aquela satisfação. Eu não sei as mulheres se já viveram isso, mas não tem uma sensação melhor do que você estar num jogo difícil e ganhar de virada com um gol que você faz. Não tem, assim, sabe, aquela sensação de realização. Você conhece essa sensação em muitas coisas. Quando você está investindo, trabalhando e de repente você vê o negócio vingar. Ou até quando você está semeando uma plantinha e você fica naquela luta entre a vida e a morte da plantinha, regando, colocando na luz, na sombra, na medida certa. E você, por vezes, passa por isso. Eu acompanhei a jornada de Isabela de manter uma samambaia viva. Ela ganhou algumas samambaias, ela sempre foi apaixonada por samambaias. E vocês já me viram falando sobre isso. E ela viu algumas samambaias não vingarem, não continuarem vivas. E ela começou a se dedicar fielmente. Quando ela não tinha condições de vir, nós ganhamos aqui algumas samambaias para a igreja. E ela, quando não tinha condição de vir aqui diariamente regar as samambaias, ela se certificava de que alguém viesse no lugar dela para regar as samambaias e ainda fazer carinho, falar boas palavras. Ela falou, mas falou com carinho com ela? Falou baixinho, não pode falar alto. Não tira do lugar para não magoar. Então o que acontece? É aquela dedicação. Você conhece alguém que tem investido em algo e não vê o fruto, o resultado, por anos e anos a fio, se dedicando no seu trabalho e não consegue sair, transicionar do trabalho para viver o seu propósito? Porque é possível para todos aqueles que têm uma ocupação profissional realizar o seu propósito por meio da sua profissão. Pode ser que você seja como esse jogador,
que treina, joga e nunca vê um título, nunca vê o gol no momento certo. Ou alguns que têm investido anos e anos na sua família, nos seus relacionamentos, fiel, dedicado e não vê. Ou ainda sonhos ocultos que ninguém sabe que você tem, que você nutre, que você rega no seu coração, mas você nunca vê a concretização desses sonhos. Essa é uma ansiedade crônica da nossa geração. É o que nos move. E eu conheço um princípio que muda essa realidade. É um princípio que transforma atividade em resultado. E é o princípio do serviço. Muitos não estão vislumbrando algo significativo acontecer na sua própria vida, na sua própria condição, e na condição daquilo que está diante de você, porque não estão sendo fiéis e servindo. Esse é um princípio que você vai encontrar em toda a Bíblia. Eu posso falar em cada livro da Bíblia alguém que exerceu esse princípio e desfrutou do seu resultado. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e não achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós vimos no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 19, uma profecia que se cumpriu aqui. Daniel começou a visualizar o trono de Deus. Ele disse: eu continuei a olhar e eu vi um trono de fogo, cujas rodas do trono eram chamas. E ali se assentava um homem ancião de dias, com cabelos brancos como a neve, como lã. E esse homem estava sentado e trouxeram a ele o filho do homem, aparência como de filho do homem, e se assentou ao seu lado. E ele disse: toda a glória, domínio e os reinos sejam dados a ele, nome sobre todo nome. Daniel capítulo 7. Nós vimos o rei Davi profetizar sobre isso. Disse o meu Deus ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha por estrado dos seus pés todos os reinos desse mundo. Jesus é o rei que nós esperávamos. Ele estabelece um rei esse capítulo 7 diz, sem fim, que durará de geração em geração. Mas para Jesus receber essa recompensa, ver o resultado do seu penoso trabalho, ele precisou, até mesmo Deus, praticar esse princípio. Foi abdicando da sua própria vida, foi entregando a sua própria vida, que ele ressuscitou, que ele foi colocado o nome sobre todo nome. Nós vemos esse princípio em Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Muitos sonham com muito. Na sua família, na sua profissão, no seu ministério, na sua vocação, seja lá onde for. Muitos sonham com muito, mas não assumem a responsabilidade com pouco.
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Essa é uma outra passagem em Lucas 16, capítulo 10. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, leia Lucas capítulo 16. 2 versículos depois, Lucas 16, versículo 12. Se não vos tornardes fiéis na aplicação daquilo que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Deus está falando com alguém aqui essa noite. Se você não for fiel naquilo que é de alguém, como lhe dará aquilo que será seu? Nós vemos esse princípio em forma de semeadura em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Porque semeiam vento, colherão tempestades. Provérbios 22, 8 tem o mesmo versículo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe maldade. E por último, em Mateus, quem quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Então existe um princípio de autoridade no reino, que é o princípio do serviço. Nós fomos treinados a cultivar o orgulho, o egoísmo, aquilo que é nosso, a reter. Nós fomos ensinados, discipulados, a obter sucesso a qualquer custo. Mas no reino parece que é absolutamente, diametralmente diferente. De cabeça para baixo. Quem quiser ser promovido, quem quiser viver seu destino, quem quiser, precisa servir. Eu estava ansioso por chegar a essa oportunidade essa noite, de compartilhar com você, não um ensino, poderia ser um ensino, mas o que eu estou compartilhando com você é uma palavra rema para a sua semana. Eu acredito que o Espírito Santo fez ferver no meu coração essa palavra, porque eu acredito que muitos esforços vão cumprir o seu efeito, o seu desejo, o seu desígnio, após observar hoje esses princípios. E não observar, mas praticar. Eu posso ouvir um amém dessa igreja maravilhosa? Amém. Beleza. Mas como Jesus fez isso? Eu já dei um exemplo. Mas Mateus capítulo 20, versículo 2 diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não entrou na última ceia e disse o seguinte: meus discípulos, tragam uma bacia, tragam uma toalha e lavem o meu pé, por favor. Jesus nunca foi chefe, ele foi o maior líder. Ele serviu com exemplo, ele veio para servir na condição de Deus em forma de homem. Jesus lavou seus pés e assou um peixe na praia, assentado, quando eles estavam fora do seu propósito. Nós vemos também Moisés praticando esse princípio. Hebreus 3:5. E Moisés era fiel em toda a casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés combinou essa fórmula. Moisés praticou esse princípio. Fiel e serviu. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9:19. Vem comigo, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 9:19. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, porque eu faço o que o Espírito Santo me dirige, era basicamente isso que ele estava dizendo. Tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar a todos.
Religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho o meu comportamento em Cristo. Eu entrei no mundo deles e compartilhei a realidade deles. Porém, tornei-me servo em tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria me tornar ela. Versão a mensagem. Meu Deus! Eu não queria apenas falar da mensagem, eu queria me tornar a mensagem. Tem muita gente falando hoje. É fácil falar sobre as coisas. Você não precisa ser especialista, basta você abrir o Instagram e apertar um botão. Pegou o tutorial aí da mídia, aí, pessoal da mídia? Viver a mensagem é diferente. O apóstolo Paulo, deixa eu te lembrar quem era o apóstolo Paulo. Era fariseu, doutor da lei, treinado, todo trabalhado na escola de Gamaliel. O principal, o especialista, o tal, o cara, Gamaliel. Paulo, aluno exemplar, romano, conhecia a lei de frente para trás e de trás para frente, porque os fariseus sabiam de cor. E se gabavam de cumpri-los. Esse cara, inteligentíssimo, esse cara exemplar na lei. Você imagina uma pessoa ética, uma pessoa exemplar. Era o apóstolo Paulo. E ele se torna menor de todos para alcançar o maior número de pessoas. Veja, o papel do servo fiel, mesmo na condição de ser morto, cumprindo sentença. Ele serviu e ele estabeleceu uma conexão entre os cães e o rei. Tem muitas pessoas que aguardam você para ter uma conexão com o rei. Aguardam sua fidelidade, aguardam a sua capacidade de abrir mão de ressentimentos, não permitir que suas emoções comprometam a qualidade do seu serviço. Pessoas que estão ansiosas por um toque, assim como aqueles cães de receber o carinho, receber um trato, serem lavadas. Amém? De receber um toque do Espírito Santo por intermédio da sua vida. Receber uma palavra de encorajamento por intermédio da sua boca. Eu falei de Jesus, eu falei de Moisés, eu falei de Paulo. Mas eu gostaria de te lembrar que Deus é triuno. O Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito, e o Espírito clama, Abba, Pai. Ele não é só triuno, ele é interdependente. O Pai exaltou o Filho sobre todo nome, o Filho apresenta o Espírito Santo, e o Espírito Santo revela as profundezas de Deus. O Pai revela a sua vontade à humanidade, o Filho confere à humanidade identidade e o Espírito derrama capacidade. O Pai deu o seu único Filho, Jesus abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Então você vê a renúncia dos dois. Jesus esvaziou-se da sua glória. Ele recebeu poder sobre a morte quando entregou a vida. Meu Deus! Jesus não só serviu quem estava acima, que era Deus Pai, ou ao lado, ele serviu quem era menor do que ele. Ele serviu pecadores, ele serviu discípulos, ele serviu publicanos, ele serviu pescadores, ele serviu prostitutas. Como podemos ousar nos intitular cristãos,
se não vivemos esse princípio, que era um fio condutor da jornada de Jesus. Fazer-se o menor, fazer-se servo. Eu preciso dizer para você, eu não consigo identificar na minha vida alguma coisa que eu tenha vivido de forma expressiva, ou que alguém possa um dia elogiar ou admirar, que não tenha sido a operação do Espírito Santo no meu interior, para me fazer fiel. É só o Espírito Santo, e eu posso dizer, esse mesmo Espírito Santo habita em você. Muitos permitem que o Espírito Santo os use, por intermédio dos 9 dons, demonstrando o poder de Deus. Mas poucos permitem que Deus trabalhe não através de si, mas dentro de si. Essa é a única maneira de ser parecido com Jesus, se tornar a maneira semelhante a Jesus, permitir que o Espírito Santo gere esse fruto. Fruto de humildade, de serviço. Então, quem é amado por Deus, não tem outro caminho a não ser servir. Eu quero que você repita uma frase comigo. Você já ouviu, nós vamos continuar repetindo isso até entrar no sangue e sair pelos poros. Se a fé é comprovada pelas obras... Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Se a fé é comprovada pelas obras... O amor é comprovado pelo compromisso. Então, se eu não estou servindo, e logo eu não estou amando. Vou tentar desse lado. Se eu não estou servindo, eu não estou amando. Se eu não estou servindo, eu não estou amando. Eu lembro de uma vez que eu queria uma promoção. Eu queria casar. E eu comecei a fazer por onde? Eu comecei a fazer além do que me era pedido. E eu era apenas um promotor numa loja de departamentos, de telefonia celular. E eu estava ali, e a minha função era simplesmente enfiar um chip no aparelho de quem comprasse, cadastrar o CPF da pessoa e liberar a pessoa com o celular dela. Essa era a minha função. E eu percebi que um mar de gente entrava pela loja, circulava, e poucas pessoas compravam o celular. Eu falei, eu não vou cumprir só a minha função que é enfiar chip. Eu peguei o cartaz do banner promocional, pendurei no meu pescoço, eu fui para a porta da loja. E fiquei falando do pacote promocional que estava sendo habilitado naquele dia. E eu comecei a fazer a minha parte, servindo, ajudando as pessoas. Olha, vocês estão entrando aqui pela loja, é dia dos namorados. Você sabia que esse chip, se você comprar dessa operadora, você vai poder falar de graça com o seu namorado? E eu ficava falando isso na porta da loja. E eu vendi muitos celulares. E aí no Natal eu fiz a mesma coisa. Você sabia que agora no Natal você pode escolher um número para você falar de graça? E eu ficava ali fazendo. Eu era um promotor, eu não era um vendedor. E quem me conheceu sabe que eu não nasci vendedor. Eu era uma pessoa tímida, retraída, introvertida, na minha. Alguém que não queria aparecer. O Espírito Santo atuou dentro de mim. Amém? E aí, eu estava ali, na porta daquela loja, e eu fiz isso durante 15 dias. Eu fui contratado para trabalhar 15 dias. E foi combinado um salário generoso para a época. Eram cerca de 3 salários para trabalhar 15 dias, 3 salários mínimos, para trabalhar 15 dias. Na época, tudo que eu queria era um emprego fixo para ganhar um salário, para eu poder, pelo menos, dizer que eu poderia botar comida em casa, para casar. E eu resolvi servir as pessoas com uma promoção, servir a minha empresa e fazer algo diferente.
E o que aconteceu? Que depois de 15 dias, no dia 31, tanto a minha família quanto a família da minha esposa, na época noiva, já estavam na praia, fim de ano, comemoração, etc. E eu lá trabalhando até o dia 31. Pessoal vendo São Silvestre, eu lá, trabalhando. Acabou o expediente, peguei o ônibus e me dirigi à região dos lagos. Eu ia receber, no primeiro dia útil do ano, o dinheiro ia entrar na minha conta. E eu fui lá, pegar o dinheiro que estava na minha conta, 3 salários, conforme combinado, por 15 dias. E quando eu cheguei na minha conta, eu vi que não tinham 3 salários, tinham 6. Eu falei, ô manto, Elebe, Calacia. Joguei pro alto. E aí, eu estava nessa. E aí eu falei com o meu supervisor, eu falei, o que aconteceu? Ele, rapaz, esqueci de te falar. Mas rolou uma campanha que eu nem te avisei que estava rolando. E você foi o melhor vendedor do estado. Você vendeu quase 770 celulares no Natal. 770 celulares para o Natal. Divide por 15. Não sou bom em matemática. Alguém que era tímido. Porque resolveu servir. Aí, o promotor de outra empresa passou perto de mim, me ligou 2 dias depois, e eu lá na praia, eu vejo minha mãe vindo. Aquele jeito comedido da minha mãe, reservada, um finesse. Minha mãe com o celular, Isaac! Na praia, Isaac! O Mabre, tô brincando. E eu lá, pegando jacaré lá dentro da água, saí correndo, o que foi? É um emprego aqui, estão te falando. Você vai casar. Eu falei. Aquelas coisas assim. Aí eu peguei e saí. Era o promotor da empresa concorrente, falou, eu te vi trabalhar no Natal, eu quero você trabalhando comigo, na minha equipe, no meu time. E aí, voltei imediatamente, fiquei só 2 dias na praia, a gente ia ficar 1 mês lá. Voltei já com um emprego. E aí nesse emprego, eu resolvi fazer a mesma coisa. Ser fiel com o que eu tinha, com o meu tempo. E servir, ajudar, cooperar, contribuir. E eu percebi que essa empresa concorrente não vendia da mesma maneira que a outra. Porque não tinha cobertura aqui em Friburgo como a outra. E eu comecei a perceber que eu estava perdendo muitas vendas para outra empresa que eu tinha promovido anteriormente. E eu resolvi fazer uma planilha. Eu fiz uma planilha do por que não a empresa X. E aí todo mundo que vinha comprar, eu chegava, antes da pessoa ir para o caixa, por que não a empresa X? Vou fazer uma pesquisa aqui de opinião rapidinho. Aí falava, por causa de cobertura, por causa de preço de aparelho, por causa de promoção, de plano. Aí eu ia marcando. E aí eu fiz uma estatística. Um promotor que trabalhava na porta da Casa e Vídeo. Eu fiz uma estatística. Saudosa Casa e Vídeo, estou brincando. Eu fiz uma estatística ali de quantos celulares vendia. Eu fiz que depois eu fui saber que eu não conhecia na época, um market share. Que é o total de vendas e o quanto daquela empresa era responsável pela fatia. Qual a fatia do bolo que era daquela empresa ali. E eu fiz isso aí, identifiquei, falei, isso interessante. E aí eu fiz uma estatística de todas aquelas vendas que a gente tinha perdido, qual era o motivo, se era cobertura, se era não sei o quê. Eu percebi que mais de 50% dos casos era por causa de cobertura. E aí eu peguei, entrei, paguei passagem, fui para a rodoviária urbana, e eu peguei um ônibus para cada cantão de Friburgo, com meu celular na mão, olhando para os pauzinhos lá, né? De quanto que pegava. E eu fiquei olhando. E eu ia anotando. Amparo, pega, não pega. Nova Suíça, pega até não sei aonde. Conquista. Eu fui para cada canto de Friburgo, os distritos, Rio Grandina, pega até não sei aonde. E aí eu voltei munido com essas informações. Quando a pessoa chegava e falava, não vou comprar porque não pega onde eu moro. Onde você mora? Moro. Não tem lá usina de asfalto? Então, até ali pega. Você mora antes ou depois? Ah, moro antes. Venda fechada.
Aí o que aconteceu? Presta atenção. Falei pro meu chefe, eu quero casar, eu quero mudar minha realidade. Tá aqui, eu fiz isso aqui. Preparei esse material aqui para ajudar nas minhas vendas. Ele, deixa eu ver isso aí. Aí começou a folhear as folhas que eu tinha feito lá. Posso levar? Eu falei, claro. Ele levou. No dia seguinte ele falou comigo, cara, aquele seu relatório foi parar na mesa do diretor da empresa. Eu falei assim, sério? Uma multinacional. Eu falei, uau, meu Deus. Aí eu falei assim, pô, então me ajuda aí, eu quero casar, me dá uma posição melhor ali. Cara, a gente está em momento de demissão, a empresa está em retração, não tem como te dar aqui, mas eu conheço uma pessoa em outra operadora que está precisando de alguém como você. E eu já te incluí no processo seletivo, são 16 candidatos. E aí chega eu, para encurtar a história, num processo com 16 candidatos, 4 vagas. E todas as pessoas na apresentação eram mais capacitadas do que eu, todas formadas. E eu estava no início, no meio da faculdade. E as outras pessoas eram formadas. Para aquela vaga que era a vaga dos meus sonhos. E aí eu cheguei ali, vi aquela realidade, vi aquelas possibilidades. Falei assim, rapaz, coisa não está favorável para mim não. O que eu fiz? Alguém aí quer água? Comecei a servir as pessoas. E aí um pouco antes de entrar para o período de dinâmica, eu fui para o banheiro, orei, Espírito Santo, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de servir o meu grupo, que eles dividiram em grupos ali. Para encurtar a história, por favor de Deus, no meio daquele processo seletivo, de repente, eu recebi uma oportunidade de ter um destaque ali, simplesmente porque eu servi. Aí sabe o que aconteceu? Eu ingressei numa daquelas vagas. E eu fiz a mesma coisa, na outra empresa. E da outra empresa de Friburgo me viu trabalhando, que eu fui prestar um atendimento. Eu quero você. Porque sempre servindo, sempre sendo fiel no pouco, você é colocado sobre o muito. Não tem outro caminho. Quando eu saí de Friburgo, alguns me conhecem, que eu participava de outra igreja aqui na cidade. Alguns conhecem a minha fidelidade e o meu serviço na história dessa igreja. E eu saí daqui com algumas responsabilidades, títulos e cargos ministeriais, como todos bem sabem. E eu saí daqui para uma igreja que estava começando. Eram 10 pessoas, inclusive Sandrinha está aí, testemunha ocular. Cheguei lá, nada sabendo, considerando como se não estivesse sabendo nada, considerando como se fosse um novo convertido. Chegando ali, eu virei para minha esposa e falei, nós vamos começar do zero, vamos começar de novo, como se a gente tivesse convertido ontem, vamos aprender tudo de novo. E eu comecei servindo, montando o som da igreja, porque a gente não tinha um espaço próprio, e a gente tinha que servir, montar o som. Comecei montando. Depois eu vi uma necessidade que não tinha letra. Aí eu peguei meu computador e coloquei à disposição da igreja. E eu comecei a digitar todas as letras de todos os louvores da igreja. Criei uma playlist no YouTube com todos os louvores que ministravam na igreja. Para a galera aprender em casa, tanto os músicos quanto a igreja. Digitei as letras, cifrei, imprimi, dei para todo mundo. Fiz aquela coisa. Enquanto ministrava, às vezes a gente recebia algum palestrante de fora, americano, eu traduzia para ele, e a letra aparecia em inglês e português junto. E aí eu fui o cara do Data Show. Servindo. Podendo estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Podendo estar ministrando. Mas eu me fiz aqui, estou começando. Depois disso, eu tive a oportunidade de cantar no Beck. Aí do Beck eu fui tocar violão. Aí depois passei a ministrar louvor. Depois me tornei líder do Ministério de Louvor. E sempre servindo nas igrejas. E a gente ia viajando. Eu comecei, em poucos anos, fui consagrado pastor daquele ministério. Durante 7 anos, eu fiz parte do ministério chamado Global Awakening, que era a coisa assim mais extraordinária que eu já vi na minha vida. Até hoje não conheço nada igual. Tamanha simplicidade e essência pura do Evangelho. Pessoas servindo, amando a Deus, curando os enfermos. Uma explosão de milagres ao redor do Brasil, servindo igrejas.
E eu me tornei ali mais um office boy, sendo alguém já com experiência ministerial, servindo na história de 2 igrejas de forma expressiva. Comecei do zero, sabe fazendo o quê? Que eu comecei a fazer? Entregando a folhinha, com a agenda do dia, com a programação do dia, durante a noite. Ficava 3 horas subindo a escada, de andar em andar, de hotel. Às vezes tinha 24 andares os hotéis que a gente estava. Tomado totalmente, entregando folhinha às 3 da madrugada, tendo 2 horas de sono, entregando folhinha. E você não faz ideia de quão complexo é entregar folhinha. Porque às vezes você botar debaixo da porta, eu botei nessa ou não? 3 horas da manhã, já estava para lá de Bagdá, não sabia o que eu estava fazendo. Sendo fiel um pouco. Aí de repente, você fala inglês? Eu falei, não, nunca fiz curso nem nada. Mas aí me vi respondendo as pessoas, tentando servir. Quando eu vi, eu estava falando inglês. Quando eu vi, já me botaram lá no palco para traduzir o diretor do Global Awakening. O presidente, fundador. E aí eu estava servindo, aí de repente, pô, você traduz bem e tal. Você não quer pregar na próxima igreja que a gente vai? Não tem um pregador para mandar para lá. Aí eu vou pregar. Você não quer ministrar o louvor? Os gringos gostam que você ministre o louvor, mas eu não falo inglês. Mas, cara, servindo. Eu não estou aqui para falar de quão incrível eu sou. Não é. Mas é de alguém que permitiu-se. Da mesma maneira que você pode hoje permitir o Espírito Santo atuar dentro de você, para que algo expressivo aconteça no seu exterior. É se tornando menor, se tornando mais simples, é abrindo mão do conceito, abrindo mão de razão, abrindo mão até mesmo de experiência, simplesmente para servir e ver algo significativo acontecer. Porque não falta nada acontecer no céu, tudo está disponível e Jesus nos ensinou o caminho. É nesse caminho que eu te convido essa noite para trilhar. Quero propor uma reflexão. 1 Coríntios 11, 28, diz o seguinte: examinai, pois, o homem a si mesmo. Filipenses 2, de 3 a 4, não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu peço que você gentilmente feche seus olhos. Não façais nada por contenda, nada por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você tem se movido por competição ou por comparação? Você tem se movido por competição ou comparação? Você se move por vaidade ou por humildade? Você consegue enxergar algo no outro superior? Algo superior a você em pessoas que não ocupam a mesma classe social, uma classe social inferior, ou uma classe intelectual inferior. Será que você enxerga valor nessas pessoas, algo que elas podem te ensinar? Você consegue aprender com o outro? Você consegue olhar para o benefício de todos, mais do que o seu próprio? O que te move? Examinai, pois, o homem a si mesmo. O que te move? Está se movendo por vanglória ou humildade? 1 Pedro 5, 6 a 9 diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você sente essa ansiedade por ver algo significativo acontecer com a sua existência, eu tenho um caminho para você: humilhai-vos e entrega a sua vida nas mãos de quem pode te exaltar. No tempo certo, é uma promessa, Ele vai te exaltar. No tempo certo, Ele vai te posicionar.
Daniel serviu, no tempo certo ele foi posicionado. Sadraque, Mesaque e Abednego serviram, no tempo certo foram posicionados. Josué e Caleb serviram, no tempo certo foram posicionados. Davi serviu seus irmãos, levando alimento para o campo de batalha, no tempo certo ele foi exaltado.